com relação ao que é muito mais no nosso dia a dia, que é a questão de cultos e seitas, né, movimentos extremistas. E movimentos extremistas inclui-se também os movimentos extremistas políticos. Né? O trumpismo é considerado uma seita pelos estudiosos. Lá nos próprios Estados Unidos existe tentação, o Robert J. Livingston, no Canadá, todo mundo trata como uma seita, um culto, por conta da perda da noção de realidade. Um grande apoio preventivo é você manter a sua rede, não se afastar das pessoas que já te conheciam antes de você conhecer aquela pessoa. E assim, você ter pessoas de sua confiança. A gente está com um problema técnico, então a gente acabou chegando no computador, mas a gente espera que. Desculpa, eu não tenho falado que isso é uma sala. Não, a gente já soube. Na verdade, até a gente chegou, a gente foi para lá e depois eu passo de laboratório de informática, porque eu tive que falar que tinha que ser lá em cima. Aí eu cheguei falando uma palestra, eu achei que isso aqui percebeu que não era, tá falando. Porque lá era a oficina do OCA, né? Foi exatamente a oficina do OCA. Então você se manter próximo de sua rede de apoio, amigo, familiar, a gente sabe que família muitas vezes é a origem do abuso. Então, às vezes o abusador está justamente na família. Então, não necessariamente a família é uma rede de apoio. Dou exemplos. Amigos, familiares, psicólogo, enfim, você ter referências, né? A gente precisa manter referências anteriores a gente conhecer uma pessoa sempre. E assim, uma coisa que bom dia. Aqui o Oi? Isso. A gente começou agora, pode chegar mais. Uma coisa que a gente costuma. Bota as pessoas aqui em cima aí. Mas não, a gente não consegue. Acho que ele até conseguiu abrir ali, ó. Não. Deixa eu ver lá. Pode continuar. Uma coisa que a gente costuma aconselhar. Chega pra cá, vem pra cá, uma coisa pra você. Uma coisa que a gente costuma aconselhar é você sempre ter uma pessoa de referência. Eu, por exemplo, já também agora solteira, eu sou solteira. Se eu conheço alguém, eu tenho amigos, inclusive ele, eu fico brincando, meus amigos são tudo assim, um advogado, jurista, feminista, a gente já chega a tocar brincadeiras à parte. Toda vez que eu conheço alguém, eu falo quem é essa pessoa para meus amigos. Aí quando eu vou sair a primeira vez, eu mando uma localização. É uma neura. Mas eu faço isso brincando, inclusive, né? A gente pode tornar isso menos agressivo para a gente, mas é uma segurança. Tem que ter alguém sabendo com quem a gente está e onde a gente está. Então, assim, eu passo o contato da pessoa com quem eu estou para uma amiga minha e ela faz a mesma coisa comigo. Eu já tenho uma pessoa específica que eu passo a localização e mais de uma pessoa que sabe que eu não conheço alguém. Uma é essa amiga minha, Cecília, a outra é Thiago. E sempre sabem. Alguma pessoa assim que eu estou conhecendo. E também são as pessoas, e aí eu vou falar de uma experiência pessoal, quando eu passei por uma situação de relacionamento abusivo, relacionamento amoroso abusivo, o Thiago me falou antes. Como é que foi com a Antes ele falou, esse cara está interessado em outra coisa, cara. Ele está te manipulando também que não faz sentido. Mas eu fui, porque tinha outras coisas relacionadas também, né? Assim, mas a gente precisa aprender a entender que quando a gente se encanta, a gente tem o nosso senso crítico comprometido. E uma outra coisa também que a gente tem que entender é que todos nós temos vulnerabilidades. Todo mundo. Então me perdoe, aquela pessoa que extremamente. Ninguém nunca me manipularia. É um absurdo. Como é que você, com doutorado, foi manipulada? Como é que você estudou em escola boa, caiu nessa? Porque isso já é uma segunda pressão, né, da sociedade, e aquele que nunca viveu sempre. Então, assim, todo mundo tem vulnerabilidade. Todo mundo. E mesmo que não tenha o tempo todo, em algum momento você tem. Por uma questão simples, às vezes você ficou doente e você ficou 10 dias em casa sem conseguir sair, e
fosse uma pessoa que sai muito, então naquele momento que você volta da doença, ou no meio da doença está vulnerável. Se alguém entende isso e tem a ideia de cometer um abuso, ela entra exatamente por essa porta. E o pior, mesmo que você feche essa porta depois, ela já estava aberta. Então, assim, é natural que mulheres, homens que terminam o relacionamento entrem em lugares pedindo apoio e acolhimento e recebam de volta esse lugar, entendeu? Então, assim, chegou o caminho porque terminou um casamento de 40 anos. Gente, pelo amor de Deus, alguém que termina um casamento de 40 anos está vulnerável. Ah, não, você é maravilhosa, ele não prestava. Como é que você faz isso? Pelo amor de Deus, ele não vale nada. O cara que ganha água. E se coloca no lugar de Salvador, né? Então, assim, só para ficar bem marcado. O primeiro sinal de alerta é a pessoa que te coloca num pedestal. Acabou de te conhecer e você já é a melhor pessoa que ela conheceu na vida. Ela não te conhece, de fato. Né? Ela não poderia viver sem você. Você é diferente de tudo que ela já viu. Isso é uma forma de sedução. Com isso vem colado o segundo sinal, que é começar a te afastar dos seus amigos, sua família, dos ambientes que você frequenta, não seus ambientes que sejam obrigatórios, daquela pessoa que fala assim. Isso é muito sutil. Não é assim, eu não quero que você vá no barzinho. Isso começa não? Rafael, eu não quero que você vá no barzinho. Não é assim. É tipo assim, você vai no barzinho? Eu não posso ir hoje. Tipo assim, eu te convidei, mas é sutil. Aí você já se sente constrangido, tipo assim, não. Ou então, você vai no barzinho hoje, eu queria conversar com você. Aí te faz sentir culpado de sair, não, então eu vou ficar aqui. É sutil. Deixa pra ser outro dia, né? É sutil e às vezes também não é. Porque o que acontece? Mais uma vez, todo ser humano tem um lado bom e um lado ruim. Tem pontos positivos e negativos. O abusador, ele exatamente, uma das primeiras coisas que ele faz é identificar qual é o lado negativo dos seus amigos, a partir daquilo que você falou, a partir de uma coisa que ele diz, e joga. Então ele está sempre valorizando. Mas ela fala alto, por que você vai para lá? Não sei o que, uma gritaria, eu quero paz, não sei o que, isso não é verdade. Aquela pessoa que usa os seus desabafos contra você, né? Você está contando que estava com uma amiga e a amiga fez uma coisa que você não gostou. Ele vai usar exatamente isso. Mas você vai sair com ela para ela falar que sua roupa não está bonita? Você vai sair de novo com essa pessoa que só fala alto ou que bebe demais, depois vai te dar trabalho? E é sempre assim, eu quero te proteger. Né? Então, se você quiser ir, ok. Mas se você for, você sabe que não vai dar certo. Então começa assim, né? Os sinais de alerta são esses. Essa de colocar no pedestal, começar a te afastar das pessoas e aí também começar a atacar a sua autoestima. No segundo momento. Mas que também inicia de uma maneira sutil. Né? Você vai tirando um pouco sua autonomia. Você vai sair, você vai para a faculdade com a calça rasgada. Você fica tão bonita com aquela outra calça. É uma forma de interferir em como você se veste. Depois que você começou a sair comigo, sua roupa melhorou, sua cabelo está melhor. Você está mais bonita. Depois você saiu, depois você começou a andar comigo. Você está mais bonita, você está mais inteligente, você está mais segura, você está mais... Associar o seu bem-estar a estar com ele ou com ela, né, também, porque hoje um dos casos mais absurdos que tem, que eu conheço, né, que eu estou acompanhando, é de um casal homossexual, duas mulheres. E uma é extremamente abusiva, de um nível assim que você tem dificuldade de argumentar com a vítima, porque ela conseguiu destruir essa capacidade crítica. E é assim que começa. Então, assim, 3 sinais de alerta juntos já são suficientes para indicar que aquela relação para você é abusiva. Significa que sempre o abusador ele é uma pessoa ruim, que está fazendo aquilo de forma estratégica? Não, nem sempre. Às vezes é também um produto cultural. Mas aí a gente não tem que vir na síndrome de Salvador, de irmã Dulce, e querer curar os outros, né? Você se sai e fala assim, amiga, procura terapia, e você se sai. Porque isso é importante, a gente traz um viés um pouco criminoso, né? Mas existem relações
ela constrói esse tipo de relação abusiva, que é o que chama hoje, né? Quando não tem o crime no meio, chama-se relação tóxica. Então a toxicidade ela existe, não é um crime, mas é ruim. Entendeu? Então assim, tem gente que entra em relacionamento já nessa pegada, ele entra em todos os elementos, sem efetivamente cometer um crime. Às vezes até acontece crime ao final, né? Tipo, terminou, rompeu o ciclo, aí ele vai lá, a gente vê isso com frequência, ele vai lá e mata depois. Mas durante, às vezes não tem nenhum crime propriamente dito, palpável, né? Tem chateação, perturbação, gritaria, incômodo, mas... Os crimes que hoje já são tipificados dentro da lei, né, mas que é muito difícil de provar, que é a violência psicológica, por exemplo. Então, assim, porque esse jogo já é uma violência psicológica. Exatamente. Mas você provar isso, às vezes você vai ser tão colocado no escrutínio, assim, o holofote fica na vítima, e a vítima ela basicamente vai para o grupo dos réus. Às vezes, o que você vai passar ali é tão cruel que não vale a pena. Até porque às vezes a pessoa não consegue identificar que ela está sendo vítima dessa violência. Normalmente a gente que vem de fora, da situação do lado externo da relação, a gente consegue entender tudo o que aquela pessoa está fazendo. Então você chega na sua vida, dá para uma amiga, você não acha que não, mas eu estou fazendo o que eu quero, mas eu estou dando o que eu quero. Mas por isso que eu te falo que é importante desde o início você fazer referência e você entender, né? A gente precisa entender isso que o Thiago falou, a gente é liberado sim. Então a gente precisa entender que se alguém que nos conhece há muito tempo começa a alertar, a gente precisa no mínimo parar para pensar, né? Assim, não dá para você descartar. E assim, uma coisa que é característica, a violência ela vai escalando. Nenhum abusador, nenhum criminoso, ele começa já no feminicídio, né? Nem ninguém começa. Lembrando assim até o crime de estelionato, né? Que é em relação a cometimento de um crime mediante fraude. Nenhum estelionatário, você já alô Brasil, eu sou estelionatário, não enganar. Entendeu? Então a lógica basicamente parecida, é óbvio que é um pouco menos sutil, porque o estelionatário ele não se envolve afetivamente com você num nível mais profundo, mas a lógica é a mesma. Ele vem ganhando confiança, você adquire a confiança, daqui a pouco, quando no meio da história, está duro, você nem viu por ele. Então, assim, normalmente o fio, né, que liga todas essas violências é a violência psicológica. Esse é o ponto, esse é um grande sinal de alerta no dia. Um grande sinal. Começamos tem 5 minutos, mais ou menos. Um pouco mais, né? Pode entrar. Agora, vou pegar uma cadeira do um grande fio condutor, né, que tinha bem preso essas violências é a violência psicológica. Então, por isso, esse é o foco. Isso que a gente precisa identificar, tanto para a gente se proteger, quanto para a gente proteger amigos, perceber esse jogo psicológico. Porque vai ampliando. Antes de chegar a uma violência física, vai ter a violência patrimonial. Essa pessoa vai começar a querer controlar onde você gasta seu dinheiro, com quem você gasta, quanto você recebe, ou você não recebe. Tudo isso aí vai ampliando o controle do abusador sobre a sua vítima e vai criando um ostracismo, né? A vítima vai ficando cada vez mais isolada, ou seja, cada vez mais vulnerável. E aí, a partir daí que a gente entra no ciclo, né, que é o chamado ciclo da violência, que, de novo, vou repetir, né? Assim, é óbvio, é gritante que existem muito mais mulheres sendo abusadas do que homens, mas existem homens, sim, que passam por situação de relacionamentos abusivos na mesma medida. Né? Agora, a gente tem uma sociedade que acaba por proteger mais os homens que as mulheres. Acaba, começa e acaba protegendo os homens. Na verdade, o patriarcado e o machismo ele tem tudo, inclusive no abuso. Então, assim, se você é ser humano, você está passivo de abuso. Porém, uma sociedade patriarcal, né, que tem dentro do patriarcado, você tem o machismo, é óbvio que esses abusos sociais vão refletir mais nessa minoria, né, que é a minoria no sentido social, né, porque em termos quantitativos a gente sabe qual é a verdade. Sim. Assim como as outras minorias sociais, que a gente sabe que quantitativamente elas são maiores. Só que essa estrutura social, ela já oprime em outros aspectos e o elemento abuso, ele entra como
parte desse processo segue essa mesma lógica de opressão. Então é natural que essas minorias sejam as mais vítimas de abuso. Porque assim, o ciclo da violência, ele inicia pela sedução. A gente está com um problema aqui. Se você quiser sentar aqui, ele inicia pela sedução, e a sedução ela seria o centro da coisa, né? Porque a sedução é aquele combustível que vai mantendo a vítima ali. Então ele inicia por essa sedução: nunca conheci ninguém como você, nossa, mas como você é maravilhoso, nossa, esse cabelo é lindo, se você aí deixa essa sua, mas é lindo, é lindo. Então vai te seduzindo de uma maneira que você fala, como o Thiago falou mais cedo, assim, pô, eu tô vivendo um amor de novela. Um amor de novela, uma novela de Glória Pérez aqui. Glória Pérez, que depois acaba com. E aí depois a gente conversa sobre isso, porque também isso também é uma construção. É uma construção cultural. Favorece. Então, assim, a cultura, a depender da cultura, uma cultura que também constrói símbolos que não são pautados na realidade e na construção da vida real, contribuem para que você construa fantasias favorecendo para o abuso. É o príncipe no cavalo branco, né? Exatamente. Chegar e vai fazer minha vida ter sentido, porque a vida só tem sentido se for uma vida dois, se for uma vida compartilhada. Gente, a vida precisa compartilhar. Nós somos seres sociais, a vida de fato precisa ser compartilhada, mas não significa que é no matrimônio. Né? Você não deixa de ter sentido, você não deixa de ter valor se você não está numa relação. E esse é um grande fator vulnerabilizante. É a cultura que, sobretudo para as mulheres, você só tem valor se você tem alguém do seu lado, um homem do seu lado, né? Alguém, um homem do seu lado. Então, essa construção, ela é, na minha opinião, criminosa. Não é só violenta, ela é criminosa, porque ela nos vulnerabiliza, ela favorece que a gente caia nesse ciclo. Ela entra num lugar de entretenimento. Sim. Todavia, ela mostra condições sociais, aspectos sociais que demonstram, em certo ponto, situações tão factíveis, não factíveis, né? Tão irreais, mas idealizadas, que fazem com que você, no dia a dia, busque aquela idealização. Isso. Ah, quem nunca ouviu essa comparação? Ah, sua família era de margarina, de propaganda de margarina. E nunca é. Entendeu? E aí quando você vai ver aquela construção, eu já tive a oportunidade de conhecer famílias de margarina, quando você vai mexer a fundo, era tudo cena. Então assim. É só o porta-retrato. Exato. Então essa sedução, ela é a porta de entrada e ela vai ficar ali no centro. Eu vi que você desenhou, por exemplo, se você for desenhar o ciclo, no centro você escreve a sedução e o resto fica ali no entorno. É como se, pensando numa ideia de sistema solar, a sedução é o Sol, né? E essas outras questões aí são os planetas que estão ali orbitando. Então depois da sedução vem a lua de mel, que é quando você já está na relação, e aí é a relação de comercial, de novela, de conto de fadas, é tudo lindo, ele é maravilhoso. Só que se você for para pensar, ou ela é maravilhosa, é tão maravilhosa, sempre está comigo em todos os lugares. Opa, por quê? Não, mas ele é ótimo, se eu ligar a qualquer hora ele vai me atender. Me liga o dia inteiro para saber como é que eu estou. Ele se preocupa comigo, ela se preocupa. Não. Mas a lua de mel vem muito carregada desses símbolos, né? Apela para o imaginário. Manda flores para o trabalho, chocolate na faculdade. Conta um segredo muito pessoal. Conta uma coisa para gerar publicidade. Isso é um vínculo absurdo. Mesmo que se invente, às vezes inventa um segredo. Uma história triste. Uma história triste, para justamente mostrar a você que ele está não só vangloriando, mas abrindo parte dele para você e criando esse vínculo mais forte. É a lua de mel, né? Nunca contei isso para ninguém, mas para você é a minha pessoa, eu vou lhe contar. Eu sofri isso, nem meu pai sabe. Sim. A pessoa vai ver isso. Um de chamada, né? Também. Esse daí já costuma ser na fase de aumento da tensão, né? Porque assim, depois da fase de lua de mel, quando o abusador ele já tem o controle sobre sua vítima, começa o aumento da tensão, que é, você atende o telefone, por que você não atendeu com câmera? Onde é que você está? Abre aí que eu quero te ver. E ele sempre tem um jogo. Se você reagir, ele fala assim, não, mas é porque eu quero te ver, estou com saudade. Então sempre tem um morde e assopra, né? Massa, muito obrigada.
Então, essa atenção ela vai se ampliando, porque você começa a perceber, só que lembre, você já está manipulado, você já criou uma dependência emocional desse abusador, dessa abusadora. Então, a atenção ela vai ampliando, você começa a entender que você tem que sempre atender às ligações por videochamada, que você tem que avisar quando você for sair, porque senão vai gerar um conflito. Só que é como ela falou, se uma amiga fala, chega no desculpa, não é seu nome? Lívia. Se uma amiga olha para a Lívia e fala assim, Lívia, tá vendo, tá estranho isso, por que você tem que sempre avisar que vai sair? Você não pode sair, você sempre saiu, tem que avisar, fala, não, mas é porque ele se preocupa, não é de maldade, porque a Lívia está controlada, porque Rafael está controlado, Rafael vai falar assim, não, eu aviso, mas é só uma questão de cuidado, não é porque eu tenho que avisar, mas é porque senão vai gerar, ela vai ficar chateada, ou ele vai ficar chateado e tal. E não é, você tenta se convencer disso, por isso que é importante você ouvir as pessoas que já te conheciam. Mas veja que isso é uma ansiedade que é criada, e aí você passa a não querer sair. Você fala, como se eu sair, eu vou ter que avisar. Aí ele ou ela não vai gostar porque eu vou sair com amiga, porque eu vou sair com o Thiago, ele já me liga com o Thiago, vai ser uma chateação. Eu prefiro não passar por essa chateação. E aí você vai se afastando. E essa tensão vai aumentando, porque você também vai querer reagir, vai falar, poxa, eu não saio mais com ninguém. E ele vai começar a falar assim, mas você quer sair? Então saia, então a gente termina aqui. E aí começa a ameaçar, né? Tá ampliando a tensão, até que chega um ato de violência. Mas não precisa voltar. Não volte. Se for, não precisa nem voltar. Isso. Não voltar aqui. Se for, não volte. Nem volte mais. E aí chega no ato de violência em si. O primeiro ato de violência, ele nunca vai ser uma violência física. Pode ser pegar uma roupa sua e jogar no chão, isso é violência. Quebrar um porta-retrato, quebrar um prato, bater na mesa. Quando eu passei por isso, que eu falei, né, com essa pessoa que o Thiago já tinha me dito, mas eu também já era mais escolada, então eu consegui sair neste momento. Ele deu um tapa na parede, só que estava na minha casa. Eu falei, saia, senão eu vou te chamar a polícia. Porque meu filho está dormindo, eu não quero saber, você vai sair agora. Mas isso foi porque eu já tinha passado por outra violência, não foi minha primeira. Né? Então, a gente precisa dos amigos, a gente precisa de referências. E entendam, isso é uma coisa que muitas pessoas falam, mas que eu me lembro muito de uma frase de Angela Davis, né, que ela fala assim, quando bate na parede é você, a pessoa que está ali é você. E eu vou repetir, lógico, as mulheres elas estão muito mais suscetíveis, até por uma questão, né, o homem tem que imagina, eu começando não? Guilherme todo mundo do meu tamanho, gente. Então assim, a chance... mas acredite, se eu for uma abusadora, Guilherme vai tirar o brilho do meu tamanho. Ele vai se sentir minúsculo na frente, porque é psicológico. E a batida assusta. Vê animal, quando a gente bate, sai correndo. A gente também tem a mesma coisa de opa, aqui eu estou correndo risco, é instinto. Então, esse lugar pode ser invertido, sim. Né? Pode ser invertido, sim. Agora, e aí, deixa eu fazer um adendo para os homens aqui presentes, porque assim, a gente, mulheres, tem muita vergonha de denunciar. Muita. Mas o homem deve ter vergonha. Ou raça. Porque eles têm muita vergonha de ter passado por isso, porque é um ataque à masculinidade. É um ataque à masculinidade. Então, assim, as violências contra as mulheres são subnotificadas e contra os homens num relacionamento abusivo também. A gente tem casos de abusadores, né, líderes religiosos abusadores, que é a nossa área de atuação, em que só mulheres denunciaram, mas a gente sabe que tem homens que foram vítimas sexuais. Os homens não falam. Muitos falam assim, se eu disser que a mulher vai me largar, porque eles acham que a mulher não vai mais olhar ele como homem. Homem, inclusive, em geral, cis. Homem cis hétero. Aquele que é cis hétero e que sofreu um abuso sexual e que não fala sobre isso, porque, querendo ou não, toda a masculinidade dele cai com aquele abuso. Então, a gente passa. Ele acha que aquilo nega a heterossexualidade dele, a masculinidade, enfim. Então, esse lugar, quando a gente fala, eu vou sempre me referir, né, no
ao abusador como masculino, mas entendam que pode ser, vou me referir para uma questão quantitativa, mas pode ser o contrário. Então, vem para esse ato de violência. Aí o que é que acontece no ato de violência? A vítima foge. A vítima vai fugir. Lógico, né? Uma questão óbvia. Aí volta para a lua de mel. Por isso que a sadição está no centro. Porque depois do ato de violência vem a lua de mel, que é: mas eu estou extremamente arrependida. Não, foi porque eu fiquei com muito medo de te perder, eu não consigo pensar na minha vida sem você. E aí, flores, vamos viajar para Maldivas, vou levar só, vamos passar uma semana só eu e você, tudo lindo, maravilhoso, você é a mulher da minha vida, eu vou entrar em terapia para nunca mais falar algo com você. Faz 1000 promessas, tá aqui, ó, já marquei terapeuta. E aí você fala: pô, ele realmente quer mudar, ela realmente quer mudar, é verdade esse bilhete, né? Pô, é verdade. E aí você entra de novo, só que o que acontece? Dura 15 dias, um mês. E esse ciclo vai diminuindo cada vez mais, ele é uma espiral, mas você tem um negócio. Seria como se estivesse voltando para o ciclo da lua de mel? É exatamente isso, ele volta para a lua de mel. Esse ciclo ele é assim, ó. Minha letra é péssima, não se assustem. Ele tem a seleção no meio. E aí ele vem assim, ele vai diminuindo a espiral, né? Aí vem lua de mel, né? Assim, aqui é a lua de mel, lua de mel, aumento da tensão, violência. Aí lua de mel, mas era para botar mais espaçado. Assim. Lua de mel, aumento da tensão, violência. Aí lua de mel, só que vai diminuindo cada vez mais. O tempo entre um ato de violência e outro vai diminuindo. O que antes era um ato de violência passa a fazer parte do aumento da tensão. E esse ato de violência vai se tornando cada vez mais violento. Até chegar a um assassinato. Né? Assim, que é extremo, mas que assim, a pessoa que está nesse ciclo, ela não enxerga. A gente tem uma situação muito próxima da gente, que a mulher ela passou 3 anos e pouco na relação. Quando começou a relação, eles eram de círculos sociais, socioeconômicos completamente diferentes. E aí ele usava isso. Quando a gente dizia: ó, esse cara tá te afastando de todo mundo. Eles começaram a namorar, acho que 2 meses depois foi o aniversário dela. Ele não queria ir, porque ele disse que as amigas dela não aceitam ele porque ele é preto e da periferia. Sendo que a gente fala, não era isso. Claro que não era isso, porque com 7 dias de namoro, ele pegou R$400 dela. E como foi? Foi assim: ai, eu precisava tanto fazer um sei lá do dente mesmo. Mas eu tô sem dinheiro. Ele fazia malabares na rua, né? Ele falava: porque as pessoas olham pra gente igual cachorro, ninguém dá nenhum real, e aí eu não tenho como, e aí meu dente tá podre, e eu não tenho como fazer isso. Só que ele sabia que ela tinha dinheiro. Esse argumento, assim, falar tanto: mas eu precisava muito disso, mas eu não tenho a quem recorrer. Você se sente constrangido, sobretudo quando ele usa desse lugar, porque eu sou da periferia, porque eu sou preto, porque eu não tenho como sair desse lugar. Ela, branca, olho azul, do sul, rica, fala: eu sou responsável por isso. E a gente dizia: saia desse lugar, porque vocês estão sendo. A gente está sendo preconceituoso. Fala sério, você está dizendo isso pra gente, você conhece a gente desde quando? É sério que você está dizendo que a gente está sendo. Eu já estaria numa parecida. Se você não adianta, porque ele afastou muito. A gente fazia videochamada do grupo, ele não deixava eu participar. E quando ela entrava, ele entrava junto. Ele não deixava dizer: você não vai entrar. Não. Um dia, ele não deixava assim: hoje você vai parar de conversar comigo para falar com suas amigas, que você fala o tempo todo. Eu tô aqui, velho. Ah, quer dizer, você vai falar para eu sair do quarto, vai me expulsar do quarto, você vai conversar com suas amigas. Ou seja, era um jogo, e esse argumento ele foi ficando mais violento ao longo dos 3 anos. Se no início era: então eu vou para casa, você poder conversar no quarto com suas amigas. 11 horas da noite, ela falava: não, é perigoso, não, fica aí. Não. Aí mandava mensagem pra gente: gente, não vou entrar na chamada, porque ele está feita, desculpa. Porque
Porque ele está aqui e não dá para... Ainda bem que ele é outro estado. Não dá para... Eu não vou botar ele para fora e tal. No início era assim, depois ele pegava o celular dela e jogava na parede. Depois de 2 anos. E aí o que aconteceu? A gente foi conversando, até que ele começou a ameaçar muito ela, bateu, essa coisa de bater na parede e tal. Bateu nela, ela não admitiu logo pra gente, mas aí, como a gente trabalha com isso, a gente já sacou. Um dia eu liguei pra ela e falei assim, olha, eu sei que aconteceu isso, pelas coisas que você tá me falando. Ela desabou, começou a chorar, mas eu não consigo porque eu sinto que ele só é violento por minha culpa. Aí assim, aí você sai do lugar de profissional e eu disse a ela, ó, eu não vou conseguir falar com você de forma técnica, porque eu sou sua amiga. Então eu vou dizer o seguinte, você vai agora para Salvador. Eu não quero saber se eu vou ligar para sua mãe. Óbvio que eu ia fazer isso, né, no ambiente profissional. E aí ela veio. Quando ela veio, ele comprou uma arma lá. A gente teve que entrar com medida protetiva, tivemos que ligar para Brasília para conseguir a medida protetiva dela. E ela chorando, se sentindo culpada, meu Deus, mas eu vou prejudicar ele. O cara que não tinha 400 reais no cliente tinha dinheiro na arma. Então, assim, ver como essa sedução é importante. E a sedução é esse jogo de nos fazer sentirmos culpados e culpadas por querer sair da relação abusiva. E é isso, a sedução ela vem juntamente com a dependência. Sim. Né? Então ele constrói uma relação na qual você é dependente dele. Sim. Né? Ele só está com você porque ele quer o seu bem. Sim. Entendeu? E aí ele marca o tempo todo o que aconteceu antes, como sua vida era ruim, e depois como ela melhorou. Então assim, você nesse ciclo você não consegue identificar o que era bom antes e o que é ruim agora, porque o tempo todo tem alguém que dorme do seu lado, reafirmando que a realidade que está agora é melhor do que a realidade que você viveu antes. Tem um autor, que eu já falei dele mais cedo, que ele estuda, na verdade, os cultos e seitas, né? Que é Robert J. Lifton. Você falou da questão da realidade. E ele fala uma coisa muito importante, que é, existe um sequestro da realidade. Essa pessoa vai te dizer o que é verdadeiro. Eu trouxe aqui, como a gente teve esse programa, a gente vai passar um pouquinho. Eu passo um pouquinho, aqui é só 10h45. Eu trouxe 3 exemplos para poder ilustrar como que é diferente. Tem o caso da Clara Castanho, né, que foi estuprada e depois ela sofreu outra violência porque foi fazer um aborto, que é legal, né, o aborto nessas condições é legal. Aí a enfermeira vazou com mulher, que é crime, mas, né, enfim, que é crime, e depois ela passou por toda uma revitimização social, porque ela passou por um escrutínio diante do país, todo mundo dizendo, mas o que fez, o que não fez, como é que foi, como é que não foi, e onde foi que ela estava, e por que ela estava, mas olha aí a roupa que ela usa, uma mulher branca, né, de visibilidade social, passando por essa situação. Aí vamos olhar de novo a situação, uma mulher branca da Globo, que teve palco depois para se defender. Teve palco. E quando ela teve palco, ela teve bons advogados, ela teve a mídia favorecendo o relato dela. Então ela, né, numa condição de merda, ela teve as melhores condições. Uma mídia contemporânea. Uma mídia contemporânea. Lembrando que essa mídia 20 anos atrás era aquela que afirmava ao mesmo tempo que a mulher que denunciava ou questionava um homem bem sucedido era uma aproveitadora, né, querendo acabar com a carreira daquela pessoa tão de índole privada, não é? A Clara, se a gente for pensar, ela não estava, né, até onde eu sei da história dela, ela não estava numa relação. Então, esse ciclo, ele não se encaixa na situação dela, porque foi uma violência pontual, né? Foi uma violência pontual, que é a violência que é do imaginário das pessoas, né? Que você está andando na rua, alguém te puxa e te estupra. As pessoas aceitam que isso pode ser possível, mas muitas vezes não aceitam o estupro marital. Ela teve, né, repito, ela teve essa proteção da mídia. E aí a gente vem com a Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, ela trabalhava, né, assim, no Café de la Musique, lá em Florianópolis.
eles contratam modelos para ter gente bonita, mulheres bonitas na festa. O André Aranha, ele era famoso em Florianópolis, e eu morava em Florianópolis nessa época, então eu inclusive já fui no Café de la Musique, e as pessoas falavam, cuidado, não beba nada, porque os garçons botam coisa na bebida. Então, tanto que eu fui lá 2 vezes, as 2 vezes que eu fui com um amigo, e eu não dava um passo sem ele perto. Ou seja, o lugar já era famoso por estupros. E o André Aranha era famoso por fazer isso e oferecer acordo. Ela passou em uma noite por todo o ciclo. O André veio, você é linda, você é a mulher mais bonita daqui, que não sei o quê, porque eu ia ficar com não sei quem, que é famosa, que estava lá, que até hoje não se manifestou, por isso não estou nem usando o nome dela. Eu ia ficar com aquela mulher ali, mas você é muito mais bonita que ela. Mentira, porque a outra mulher lá famosa não ia poder fazer isso. Aí ela se sentiu, maravilhosa e, enfim, o André Aranha que estava ali junto com o neto do Roberto Marinho, toda aquela coisa, o cara anda com Gabriel Medina, com o Neymar. Só a galera da paz. Ela se sentiu super valorizada. Aí o que é que ela começa a beber? Ela não sabe, mas aparentemente colocaram algo na bebida dela que pelo que eu ouvia em Florianópolis e pelo cuidado que meu amigo tinha, de toda vez que ia comigo, de grudar em mim, para mim não existe dúvida de que colocaram algo na bebida dela. Ela começa a ficar tensa, não quer ir, aí não, vamos aqui para esse lugarzinho que teoricamente seria o camarim do DJ, mas que todo mundo já sabe que é o abate, eles levam as mulheres lá para estuprar. É o aumento da tensão e aí vem o ato de violência em si, que é o estupro. Depois disso, ele tentou voltar para a lua de mel. Só que ela estava extremamente assustada, ela denunciou rapidamente, então ele não conseguiu, mas ele tentou seduzir de novo, ele disse, não, Mari, você está confusa, porque você bebeu muito, não foi isso que aconteceu. Ele tentou colocar na cabeça dela que foi um ato consensual, que não foi nada disso, que ela estava confusa, depois ele tentou oferecer dinheiro e ela morreu. Mariana, ela não teve a proteção que a Clara teve. Porque Mariana, ela, apesar de ser branca, ela é de periferia, de Florianópolis, e ela não é global, Então, as primeiras notícias sobre a Mariana eram questionando sim se ela foi estuprada. Porque o André Aranha, super bem sucedido, amigo do neto de Roberto Marinho, amigo de Neymar, amigo de Gabriel Medina. Como assim? Porque Neymar, armaram para Neymar. Por que eles não armaram para Aranha? Armaram também. E as amigas de Mariana, e aí eu não tenho como falar isso de uma forma bonita, foram escrotíssimas. Porque as amigas dela não depuseram a favor dela. Falaram que não queriam se meter. Então, assim, o que mais poderia proteger ela, que era testemunha, a rede, assim, não conseguiu. Porque, assim, nesses casos, onde é difícil ter prova, o Thiago vai falar melhor sobre isso, o testemunho constitui prova. Depoimento constitui prova. E as amigas dela não depuseram. E aí eu coloquei um caso, que na verdade não é um caso, é uma representação. Agora você pensa a mulher negra, quando passa por isso. Se Mariana, branca, o povo disse que queria dar golpe, imagina uma negra, uma preta. Nem ouve. Chega na Deana e fala assim, olha filha, por que você não saiu de casa? Mas eu não tenho onde ir. Mas aí fica difícil, Como é que eu vou te proteger? É assim. E aí, assim, as pessoas ainda apontam o dedo. Mas você não saiu da relação? Tem filho? Não tem pra onde ir, não tem pra quem recorrer. Você está apanhando porque ainda está lá. Está apanhando porque quer. Porque ainda está lá. Você gosta. Acho que é porque quer. É isso. Então, assim, quanto mais esse corpo é um corpo marginalizado, pior a situação e menos acolhido é pelo sistema. Por isso, eu volto a dizer, aquele sinal de alerta, ali é o nosso lugar de segurança. É reconhecer o sinal de alerta e sair antes que se amplie. Porque esse ciclo, apesar de já ser conhecido do passageiro, eu percebi. Apesar de já ser conhecido pela sociedade, a nível teórico, na prática, isso é muito complicado. Acho que pode passar, a gente já falou um pouco do tipo de violência, assim, psicológico, patrimonial, o abuso moral, esse ataque à autoestima,
sim. Decorado. Esse aí vai cair na prova. Essa pirâmide da violência sexual, a gente construiu aqui no PPGE, né, junto com a Universidade de Alberta, como parte do meu programa de pós-doutorado. Porque isso você vê como é semelhante a violência, né, contra a mulher com as relações de culto. Porque o meu projeto é sobre seitas e cultos e movimentos extremistas. Mas isso se adequa à violência contra a mulher. Porque existe uma construção social, que é essa base da pirâmide, que faz com que os alertas sejam ignorados, que é a cultura de culpabilização da vítima. Então, mas você está com essa roupa, é claro que você vai estar mais suscetível, então você já tem vergonha de falar, você sabe que você vai ser culpada. O gaslighting, né, que é esse controle de narrativa, não é como você está pensando, não. Eu não falei isso, não. Pensou, não? Hã? Assim, eu falo e eu falo assim, mas você disse que existe a culpabilização da vítima. Eu digo, não, você não entendeu errado. Você está distorcendo o que eu disse. Aí ele já fica assim, não, eu isso. É aquela história, né? Uma pessoa cria um problema para ela mesma resolver. Isso. Entendeu? Então exato. acorda de manhã, cria uma celeuma por causa de uma xícara colocada errada. E depois ela constrói uma história para dizer que é ela que faz o café bom e que, enfim, está tudo certo, mas foi ela que resolveu aquele problema que ela mesma criou. Então, o gaslight é basicamente isso, controle de narrativa. Isso acontece muito em assédio moral também, assédio moral em trabalho, né? Sim. É aquele chefe que chega com um puta problema, coloca a situação no caos, não sei o que, todo mundo se desespera para resolver aquele problema que o chefe dá, e daqui a 2 horas, não, gente, já resolvi, tudo certo, enquanto a equipe está toda destroçada, porque passou 2 horas ali tentando resolver um problema que ele tinha criado, para ele ser o dono da resolução do problema. Aí o mansplaining, né, que aquela mulher nunca pode falar, o cara quer explicar para a mulher... É isso que Tati quer dizer. Exatamente. É exatamente isso. As piadas de assédio, a exposição vulgar de conquistas sexuais, tipo assim, porra, peguei uma mulher ontem, ó aqui, ó, que mostra. Então, todas essas coisas que a gente, tudo isso é naturalizado na sociedade. Se você chega num bar, você vê um grupo de homens, só homens na mesa, se você parar para escutar, em 5 minutos você vai ouvir alguma coisa assim, pejorativa sobre a mulher. E às vezes sobre as mulheres deles, esposa, namorada, irmã. Então assim, isso é naturalizado, você fala, não, mas é conversa de amigo, o cara tá entre os brothers só, nada a ver, besteira. Você, mulher, não fala dos homens, a gente não acaba. Às vezes a gente até acaba, mas não é assim, mas e outra, e quando a gente fala, a gente é apontado por isso. Entre os homens, o homem é sempre um menino. A mulher, ela tem que educar. Enfim, a infantilização do homem, o slut shaming, né, que é a humilhação com a ofensa. Olha aí a roupa que eu também. Então, como a calça toda rasgada, aparece na perna, quer se amostrar. Isso é naturalizado. Se alguém chegar aqui e comentar da minha roupa, ninguém vai achar estranho. A Tatiana foi dar um curso no negócio de alça. Ninguém vai falar, velho, por que você está falando isso? Eu não achei a coisa normal. Então, essas questões, objetificação, tem outras coisas ali. Domingo eu falei. Tem o mental route, né? Que é isso que eu vou fazer para você. E que está junto do mansplaining, né? Assim. E assim, isso é a base. Porque a cultura propicia. Então, tudo isso vai dando suporte para que a violência se sustente. Por que a gente tem visto um aumento dessa violência nos últimos anos? Porque a gente teve, e aí me desculpe se alguém discorda, mas isso é inclusive teorizado, a gente teve um governo extremamente machista, misógino. E isso vai refletir na sociedade, porque se o chefe de Estado traz falas misóginas, isso traz uma permissividade, isso traz uma legitimação do discurso que é violento contra as mulheres, contra os negros, contra os gordos, né? Todas as questões. Todas essas minorias sociais, que não necessariamente são minorias quantitativas. Então, essa legitimação amplia os processos. Pode passar. Até chegar ao genocídio, né, que está acima do feminicídio. É
Porque o genocídio é quando você chega ao extremismo, acho que é a coisa mais recente que a gente pode dizer aqui, e emblemática, tivemos outros, mas esse é o mais emblemático, é o nazismo, né? Sim, sim. Que realmente construiu uma teoria, e foi construída a teoria de que os judeus eram pessoas menos, como é que eu posso dizer? Menos humanas, né? E essa construção chegou realmente naquela tentativa de exterminar. Teoria versus prática. Agora é bom. Mas, o que acontece? O grande problema é quando a gente fala dos abusos é a prova. É como você prova que aquilo ali é um abuso. E não é só a prova, é como as autoridades compreendem aquela prova. Tati falou uma coisa muito interessante, no sentido, né, da prova, não é bom, mas é interessante. Eu já acompanhei alguns depoimentos de mulheres agredidas e a delegada, estou falando de uma mulher, questionando a abusada, você recebeu esse xingamento ou esse destratamento, né? Eu fui abusada aqui, ó, abuso emocional, e sim, você olhava lá, mas você revidou, não foi? Eu revidei. Aí a própria delegada virou, aí a etapa trocada. Aí eu não tenho nem o que dizer. Então eu vi isso. Então é aquela história, né? Legítima defesa vai para entendeu? Exatamente. Então, assim, existe essa lógica, né, de que se você atacou, a depender do nível em que você se encontra, como você é visto pela autoridade, você está no mesmo nível, logo vocês estão trocando num guajachu tapas. Pessoas de mesmo nível, pessoas de mesmo nível trocando tapa, não há abuso. O que há é uma discussão, né, sobre determinado tema. Então, é um mero aborrecimento, é uma mera discordância do dia a dia. Acontece que, quando você passa por um abuso, essa parte toda que a Tati falou, a depender de como ela apareça, ela é ignorada. Porque existe uma construção de uma narrativa do lado de lá, existe a construção da narrativa do abusado, da abusada, e existe uma narrativa social. Então, como é que você adequa a sua narrativa, como é que você consegue trazer a sua narrativa de abuso para dentro dessa narrativa social, para que essa narrativa social que já trabalha para lhe desqualificar não consiga fazer isso. Porque ela já vem com essa perspectiva de desqualificação. Porque por trás disso existe machismo, existe toda uma lógica, né, de desvalorização da mulher dessas minorias que já colocam vocês, as pessoas abusadas, em 10 pontos a menos. Então, prova. E quais são as provas que a gente tem? Hoje em dia é o WhatsApp. O WhatsApp é uma prova que eu não recomendo, porque o WhatsApp hoje, até o próprio Supremo Tribunal Federal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não entende o WhatsApp como prova legítima. Quem é que aqui acompanha o Chivão no Instagram? Pronto. O Chivão, ele manda frases, né, em WhatsApp. Se o Chivão faz aquilo, por que você não pode fazer? O próprio WhatsApp GB, você consegue mudar a fala da pessoa, clicar em cima, segurar e pronto. Entende? Então, enfim, a gente tem que começar a entender que quando você percebe isso é um grande problema. Às vezes as pessoas só percebem o abuso depois. Então, sai correndo atrás de prova e o que acha são conversas espalhadas de WhatsApp. E-mail antigamente era até melhor para a prova, já não se usa mais. Entendeu? Então, assim, a gente está com uma crise, abre aspas, de prova. Né? Hoje você tem alguns mecanismos de transformar o WhatsApp em prova. Você tem algumas plataformas que já fazem a autenticação dessa conversa, e essa está sendo reconhecida aos poucos pelo judiciário. A forma mais tradicional hoje de você fazer, a mais reconhecida, é você pegar seu celular, ir lá no cartório, né, no tabelionato, pedir para se lavrar uma ata notarial, um documento escrito pelo tabelião, em que ele dá fé daquilo que você está sendo dito a partir do que você mostra. Então você chega lá, manda os prints para o tabelião, ele volta lá na ata dizendo que aquilo ali ele viu, verificou e tal, ele olha no seu celular para ver se é verdade e certifica que deu fé. E aí nesse caso o print não serve, né? O print a própria conversa. Você mostra a conversa, né, e ela junta os prints da conversa dizendo que aquele print é verdadeiro e ela, o tabelião, dá fé porque tem fé pública. Só que isso custa R$398, 5 páginas. 5 páginas. E para você conseguir a isenção disso, e aí é por isso teoria e prática, né? É complicadíssimo. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Assim, na teoria é lindo, a lei de Maria da Penha é sensacional. O projeto da Redeanes, porra, que negócio lindo. Mas aí você vai lá, até uma coisa que
fale, ó, vê se você tem um amigo advogado, se não tem não, arruma um homem para ir com você. De preferência branca. De preferência branca. Infelizmente, eu não falo isso com orgulho, mas se a gente está querendo realmente mudar a sociedade, todos os seres humanos, né, que vivem nessa sociedade têm que entender que o problema do racismo não é do povo negro, o problema da mulher não é das mulheres, é um problema social que todo mundo deve atuar na medida da sua possibilidade para que isso acabe. É isso que uma sociedade que quer desenvolver faz. E não simplesmente aquele velho ditado de antigamente, né, para a gente não tirar do contexto, eu vou falar aqui, ó, abre aspas, eles que são pretos que se resolvam, que a gente ouvia aí só. Não é assim que a coisa funciona. Pois é. E assim, não é o momento de você ir e falar assim, não, eu sou mulher só, eles vão ter que me ouvir. Não é o momento. Não é o momento porque você não tem noção da violência que você vai sofrer lá. Você vai chegar num lugar, assim, né? Estou partindo do princípio de que você não é advogada, juíza, né? Pessoas leigas para a lei, né? Sobre as questões legais. Você vai chegar lá, o pessoal começa a usar um monte de termo jurídico que você nem entende para dizer que você tem culpa, que não pode fazer nada. Então você tem que ter alguém ali, até para você se sentir mais seguro e para a pessoa poder intervir. Eu fui para a delegacia e nem fizeram BO, porque eu não sabia que era obrigatório. Então assim, aí quando eu falei com o Thiago, ele falou assim, como assim? Não tem isso não. Aí ele conseguiu levar minha denúncia adiante. Porque o que acontece? A delegacia, aí a gente tem que olhar o lado deles também, e isso é um papel lógico de quando você quer um resultado efetivo. Eles não têm estrutura. É precário. Certo? Então o que acontece? Muitas das vezes ele já sabe que ele não tem estrutura para investigar aquilo. Ele já sabe que aquilo ali não vai dar em nada, não porque não existe nada ali, porque ele não vai investigar. E não é porque ele está de má vontade, às vezes é também. Mas não é porque ele está de má, é porque ele não tem estrutura para investigar. Então ele dá uma de juiz. Ele vira o juiz ali na hora, dizendo, não tem nada aqui não. É promotor, juiz. Porque se ele escrever, ele vai ter que se comprometer, ou pelo menos dizer, olha, não fiz. E é isso ainda na estatística. Mas aí deixa eu só reforçar, o BO é obrigatório. Aí vocês têm que pintar o pé. E aí por isso eu não recomendo que a mulher faça sozinha. Porque nessa hora o cara lá pode me lançar e falar assim, você está dizendo, aí você fala assim, mas não, aí você com um homem do lado, é também uma testemunha, não é só um homem. É uma testemunha que a sociedade leva mais a sério do que você, infelizmente. Então assim, não, eu sei que eu tenho o direito a registrar o BO, por mais que não vá dar em nada, não tem problema não, eu quero que registre, eu quero meu BO. E às vezes quando ele registra com má vontade, ele não vai ter nada mesmo, ele vai registrar chateado e vai arquivar aquilo logo. Aí você vai ter que levar no Ministério Público, aí, enfim. Por isso que tem vezes que a gente fala assim, ó, não vai adiante, não. Vai ser pior para você. Então, é esse estudo que a gente tem que ver, entendeu? Qual é o nível de eficácia na discussão que aquilo vai gerar e qual é o retorno que a gente vai... Porque às vezes é melhor a gente, me perdoe o que eu vou dizer, esquecer daquela situação. Não esquecer no sentido, entre aspas, esquecer, mas superar. Bom, acho que a palavra é essa. É superar aquela situação. Entendendo que no contexto em que a gente vive, naquele lugar, naquela construção de provas, a gente não vai conseguir muita coisa. Isso é uma consequência social. Porque o que eu quero dizer isso? O que aconteceu agora com o Daniel Alves, só aconteceu com o Daniel Alves porque foi em Barcelona, na Espanha, e já deu problema lá. Já deu problema, exatamente. E assim, se fosse 5 anos atrás, antes de ter dado o estupro coletivo, que gerou a lei, também não teria dado nada. Entende? Então, enfim, eles chegaram nesse lugar. Se você for para a Holanda, que é o país mais feminista do mundo, no qual a palavra de uma mulher, que eu vou dizer é forte, é bizarro, mas é como é enxergado. A palavra de uma mulher equivale a um homem, praticamente, não estou dizendo que é equivalente, não chega mais perto. Chega mais perto, digamos assim. Chega mais perto. Exatamente. Tanto é que João de Deus só foi denunciado porque uma holandesa falou. E que, inclusive, o caso dela, ele ainda não foi considerado culpado, né? No caso de Isabela. Exato. Mas ela, por ser holandesa e por chegar na Holanda e todo mundo levar ela a sério, ela fez Ela conseguiu ela conseguiu alguma coisa. Porque enquanto ele fez isso durante 20 anos, a gente teve pessoas famosas, só que eram menos famosas que ele. Entendeu? E outras pessoas menos famosas que ele fez o que fez e está aí documentado na Netflix, documentado na HBO. E dá
Exato, que também. E assim, né, que sempre falou, agora, Zahira tá lá, Zahira é minha amiga, então, assim, eu sei. Ela tem contrato com a Globo, ela tem contrato nos Estados Unidos, e Dalva continua em cárcere lá em Abadiânia. Foi a primeira vítima de João de Deus. Ela continua lá em cárcere porque a justiça não está conseguindo tirar ela. Então, assim, é absurdo. Então, assim, é isso. Ela tá presa? Como é assim? Você é vítima? A gente considera um cárcere privado porque ela é vítima de João de Deus, do pai dela, desde criança. Entendi. E ele viciou ela em crack, e ela acabou que não tem profissão, não tem meio de subsistência. Ele controla ela, porque assim, o depoimento de Dalva seria um depoimento que acabaria com a Abadiânia. Com a Abadiânia, assim, esse negócio de chão de Deus, depois de palista, o depoimento dela acabaria a chance de ele manter aquilo. Porque ele está lá, ele está em prisão domiciliar com mais luxo do que eu tenho sem prisão. Ele ficou desculpa, porque assim, eu não sei exatamente o caso. Ele ficou domiciliar, então. Ele iniciou em regime fechado, aí veio a pandemia, aí a defesa dele alegou que ele, coitado, um velhinho, estava em risco, e aí solicitaram prisão domiciliar. Nunca mais voltou. Que é uma das causas da revolta de Zahira. Zahira liga pra gente, eu não acredito, aí a gente fala, Zahira é o quê? Brasil, é a holandesa que denunciou ele. Ele falou assim, deixa eu te explicar uma coisa, a gente tem que estar feliz que ele está em prisão domiciliar. Pelo menos será que ele não tá? Porque esse negócio de espiritualidade, de não sei o quê, isso aí rola muito. Sim. Será que ele não tá? Ainda tem gente lá atrás? Tem gente que usa a desculpa exatamente, ele cometeu esse erro, mas olha quantas pessoas ele ajudou. É porque não foi sua filha que ele fez. Pois é. Entendeu? Então, enfim. O que é um discurso bizarro também, mas que infelizmente a gente ainda precisa fazer essa referência, porque tem pessoas que só entendem se pegar aquela coisa, né, só quando a água bate na bunda. Porque quando é na bunda do outro, tá de boa. Então, assim, são essas questões que a gente tem que olhar e assim, na linguagem jurídica, prova, testemunha é prova, WhatsApp pode ser prova? Pode. Gravação de conversa pode ser prova? Pode. Precisa da autorização da outra pessoa? A priori precisa. Porém, a depender de como, no contexto, já existe entendimento dos tribunais que a gravação é legítima defesa. A partir do momento que você só podia fazer aquilo. Entendeu? É a única opção. E se você tiver a consciência de gravar, provoque o seu agressor para que ele fale. Entendeu? Porque é difícil a gente falar isso, porque a pessoa só percebe que está abusada depois que a coisa aconteceu e ela entrar em contato com o cara com uma conversa meio estranha. Não, mas se você percebe antes, eu vou dizer um negócio forte, segura a onda um pouquinho, para ver se você consegue produzir prova para você contribuir com a possibilidade de punição dele. E a coisa do não desver. Do não desver também. Né? Então assim, você tentar manter um contato mínimo para que você consiga produzir prova. Né? Então assim, aquilo que você me disse é mentira. Aí o que foi que eu lhe disse? Aquilo sobre tal coisa, aí ele vai lá e fala, entendeu? Então enfim, você vai construindo isso para que num tribunal a prova pode até ser anulada. O advogado de defesa dele vai tentar anular porque não houve consentimento da gravação. Porém, o juiz já escutou. Então ele pode até pegar uma outra prova que está nos autos para poder justificar, porque aquela prova que não foi, ele não pode dizer de acordo com a gravação, mas ele já ouviu, ele usa outra para dizer que aquilo dali é aquilo dali. Então, enfim, essa construção de prova é importante. E aí complementa o que você já tem. Exatamente. Entendeu? A gente sabe que a gente teve a dificuldade no início, né? Mas é o último aí. E só vocês entenderem o aparato que a gente tem hoje, né? Assim, aqui em Salvador tem na verdade é um número nacional do Ministério Público, mas você ligando aqui vai para o Ministério Público da Bahia, que é o 127, é um disco de denúncia lá no Ministério Público. Ele cai numa central de triagem e depois eles vão passar para a promotoria específica. Nesse caso, vai passar para o LEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Violência de Gênero, que a promotora responsável é Sara Gama. Vocês também podem ir lá, bater na porta e falar assim, quero falar com Sara. Possivelmente ela não vai estar lá, mas vai ter assistente lá, aí você fala.
Esse QR Code é do canal de denúncia online do Ministério Público da Bahia. Lá a gente tem também, na Promotoria de Direitos Humanos, são 4 subpromotorias. Uma é o NEVID, uma outra é de combate ao racismo. Então, se houver um fator raça envolvido, vocês podem diretamente procurar a Lívia, que é maravilhosa. Tem a promotoria, a 4ª Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, que é de enfrentamento à LGBTfobia e de proteção à comunidade LGBT, que é de Márcia Teixeira. Vocês também podem procurar se for uma violência entre casal homossexual, trans, PAN, qualquer coisa que se encaixe no LGBTQIA+. E tem a promotoria de vulnerabilidade social, que quando a mulher está nessa condição de não ter para onde ir, de ser uma vulnerabilidade social além da questão de gênero, pode procurar a doutora Grace, que ela vê inclusive as casas de transição, de acolhimento, para tirar a mulher desse contexto. Então tudo isso vocês podem ou procurar diretamente a promotoria ou fazer nesse canal de denúncia que lá tem a triagem. E esse aplicativo Penhas, ele é do Grupo As Minas. Eles dão atendimento de orientação advocatícia gratuito, acolhimento psicológico gratuito para mulheres vítimas de violência. É sensacional também, eles não têm QR Code, eu pedi ontem, eles não têm, mas vocês podem procurar. Homens também podem usar o aplicativo para denunciar. Eu sei que uma amiga minha está passando, eu sei que alguém está passando, vocês podem entrar lá e denunciar. É importante produzir dados sobre isso, porque uma grande dificuldade que a gente tem quando vai discutir, por exemplo, ano passado, o governo tentou acabar com essa promotoria, porque disse, cadê os dados para me provar que essa promotoria é necessária? Ainda bem que não foi comigo, eu ia, né? Mas Márcia é mais lady que eu e conseguiu manter. Mas é um absurdo. E é por isso que a gente traz isso para a discussão acadêmica, entendeu? Para a gente gerar dados qualificados. Então, assim, é muito simples, principalmente quando você tem uma lógica de opressão patriarcal, machista, né, e racista, né? Então, todos esses direcionamentos contra as minorias, eles usam argumentos racionais que eles mesmos criaram para poder ouvir. Você não tem dado. Cadê as pessoas presas com essa sua política? Logo não funciona. Então, assim, é importante a gente ter dado, é importante a gente registrar. A gente falou aqui da Adriana, numa perspectiva de deficiência, mas é importante ir lá e tentar e dizer fui e não consegui. Sim. Chega lá, vai tirando foto, filmando, estou aqui na Adriana, estou aqui buscando o meu boletim de ocorrência e não consegui, ou consegui estar aqui, porém, é a 4ª vez que eu venho aqui porque tem 2 meses que ele não anda. Minha medida protetiva, o cara continua entrando na minha casa, eu não conseguia, entendeu? Então, assim, produz prova. Produz prova. Quanto mais prova vocês produzirem, é melhor. Tomando cuidado com falar sempre de si. Evitem falar do seu agressor no primeiro momento, porque ele ainda não é agressor, ele é acusado. E aí, nessa hora, o sistema vem e bate de volta. Entendeu? Porque aí, se você fala o nome dele sem ter nada concreto, aí ele vira para você e diz calúnia. É isso. Se vocês puderem ter apoio, não é assim, orientação de um advogado é essencial. No meu caso, né, que é com relação a abuso religioso, eu falo abertamente disso no Instagram, mas Thiago é meu advogado, eu só ligo para ele e falo assim, e aí, posso falar não sei o que, Tati, calma aí, Tati, bora mudar isso aqui. E às vezes ouve, às vezes não ouve, não, e aí já recebeu 2. Já recebi 2, mas ele ainda não. Mas é isso, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem tipo 5 minutos aí, mas também a gente está à disposição. Então. A gente pode ir hoje lá. Badaró, Tatiana. Eu tenho uma questão, mais ou menos. Eu tenho uma amiga que desde 2018, eu conheci ela em 2018, ela passou 3 anos num relacionamento extremamente abusivo. Ela falava isso, mas ela amava demais o cara, ela nunca denunciou ele, ela amava o relacionamento dos dois, aparentemente, né? Ela separou dele, relacionou com uma pessoa que não abusava, nem psicologicamente, nem fisicamente dela. Em 3 meses separaram, agora ela casou com um policial penal que bate nela diariamente. E tipo assim, eu não sei, ela está extremamente feliz com aquela realidade. É como se fosse uma síndrome de Estocolmo ali? Ou é o quê? A gente fala de síndrome de Estocolmo induzida. Induzida.
é induzida. Esse caso, ele é, apesar de eu ter muitas questões com aquela série Bom Dia Verônica, inclusive no meu Instagram tem uma crítica lá, eu tenho muitas questões, mas esse caso, quando você fala do policial, ele é bem representado ali na primeira temporada. O cara cria o ciclo de abuso, faz... É o caso que a gente falou de minha amiga, né, que ela fala assim, não, mas ele é violento por minha culpa. Então é uma síndrome de Estocolmo induzida para que a vítima fique sempre completamente vulnerável, completamente à mercê. E aí você fala, cara, mas não é normal se uma pessoa te bater. Ela fala, não, mas não é culpa dele. É porque ele chega estressado do trabalho, estressado dele. Você vai fazer bolsa, amigo, vai bater em outra coisa, não é mulher, entendeu? Agora, é uma situação muito complicada, porque a mulher, por mais que na violência doméstica tenha aquela coisa, né? A gente mete a colher sim, né? Vamos meter a colher. Por mais que você possa denunciar, ela vai ser chamada. Né? Aí quando ela for chamada depois, ela vai falar, não, mentira de Guilherme. Não vai pra frente. E aí você entra na questão jurídica. Fazer o quê? Se aprova que é a materialização do depoimento da testemunha. Uma outra pessoa pode denunciar e então assim, tipo, a polícia vai lá pra averiguar. Não, mesmo depois pode falar, a polícia vai chamar ela pra averiguar, mas se no momento ela disser que não existe violência, mesmo assim, porque assim, aí pode entrar numa questão de tutela do Estado, né? Tipo, se tiver o flagrante, tiver o vídeo dele batendo, aí o Ministério Público pode assumir a denúncia, mas assim, pode ser pior ainda para ela. Porque o Ministério Público vai, assume a denúncia, ele é considerado culpado, ele é responsabilizado e ele vai chegar e vai acabar com ela em casa, vai matar. Então, essas coisas são complicadas. Obrigado aí. Obrigada. A gente acabou ultrapassando muito, mas valeu.